Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, 7 da manhã, dia 6 de outubro de 2025. O ano correndo velozmente aqui, a gente até perdido, né, com a cachoeira, assim, a torrente de fatos aqui, que nos fazem ter uma sensação de que o tempo está passando rápido demais. Você não tem essa sensação? Não te parece que esse ano foi um ano que mal começou, já está terminando? Pois eu tenho. Parece que janeiro foi ontem, né? Ontem mesmo a gente estava aqui na ressaca do Réveillon, essa coisa toda, e vamos terminando o ano na ressaca do metanol. Tanta coisa que aconteceu durante esse 2026, que parece, né, vai terminando melhor do que começou. Para esta semana, nós temos vários assuntos na pauta. O primeiro deles aqui está no nosso título de hoje aqui do nosso programa, é o fogo no parquinho da direita, tá? Começou a confusão por lá. Aquela história de todo mundo amiguinho, Zema, Ronaldo Caiado, Tarcísio, União da Direita, tudo conversa fiada. O governador Ronaldo Caiado esculhambou Ciro Nogueira, presidente do PP, no Twitter, por causa de uma entrevista que ele deu neste fim de semana ao jornal O Globo. E não foram poucas as palavras, tanto de um lado quanto do outro, né? O fato é que a briga por protagonismo da direita começa a fazer as suas primeiras vítimas. E Ronaldo Caiado, que insiste em ser o candidato da direita, dessa vez foi sobrepujado por Ciro Nogueira, que passou reto por ele, disse que ele não é um candidato viável. E obteve uma resposta no Twitter, uma carta longa que eu vou ler inteirinha para vocês daqui a pouco, tá? Com relação às mazelas do nosso Brasil, né, nós temos aí a crise do metanol, já são mais de 210 casos suspeitos no Brasil e continua uma grande apreensão. Esse foi um fim de semana, por exemplo, em que nas baladas, por exemplo, os jovens evitaram beber bebidas destiladas, né? Mas o surgimento de novos casos, ele não está respeitando uma lógica, por exemplo, algo que ocorre em um determinado centro brasileiro, né, que é decorrente de um processo maciço de distribuição de bebida contaminada. Não é assim que está acontecendo. Os casos começam a pipocar aqui e ali, talvez revelando para nós que, na verdade, esse problema de ingestão de metanol é um problema com o qual o país já convive há muito tempo, né? E que o alarde criado em torno desses casos, que agora aconteceram predominantemente aqui em São Paulo, pode estar nos indicando que a contaminação ela acontece em muitas destilarias por aí, tanto as que produzem bebidas legais de baixa qualidade, quanto as que produzem bebidas falsificadas de qualidade pior ainda, né? Gente, essa semana vai acontecer algo super importante. O Brasil vai descobrir quem matou Odete Roitman. A telenovela da Globo, depois de que todo mundo dava, né, a televisão mass media, a televisão de massas, como algo que estava nas cordas, caído, de repente, a novela que já foi exibida lá em 1998, que é um remake, né, que é uma reedição da primeira história, está fazendo um baita sucesso e está todo mundo querendo saber quem foi que matou a Odete Roitman, né? Na última vez que essa novela foi exibida, quer dizer, lá em 98, quem matou a Odete Roitman foi a Cássia Kiss, né? E foi um plot twist porque vazou a informação sobre a cena final da novela e os autores acabaram resolvendo mudar na última hora. Acabou acontecendo esse plot twist que fez com que a Odete Roitman fosse morta por um tiro incidental, para não dizer um tiro acidental. E permanece aí o mistério desta versão, mobilizando o país em torno de um tema que todo mundo está careca de saber, né? Quer dizer, o final está contado, resta saber quem é o vilão. E há 3 candidatos, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha, temos uma semana definitiva também lá no Oriente Médio, porque a proposta de acordo de paz feita por Trump, né, ela foi aceita pelo Hamas, existem restrições, existem pequenas arestas, e fica aqui a pergunta, será possível que nós vamos conseguir eliminar essa guerra de maneira tão fácil e rápida, depois da campanha, de uma das campanhas mais odiosas da história, né? Será que era só isso? Faltava boa vontade? Vamos oferecer anistia para aqui? Vamos fazer um compromisso de não agressão ali, estabelecer uma zona de conta. Era só isso? E por que não foi feito antes? Fica aqui a pergunta, né? E a resposta vem com a observação da história. Porque as guerras, tradicionalmente, embora elas tragam tristeza, luto, né? E, enfim, muita tristeza mesmo, elas servem para enriquecer os países que lucram, não apenas com a venda de material bélico, mas também com a reconstrução das áreas devastadas. É o que vai acontecer agora lá em Gaza, caso vingue esse acordo aí, caso
Israel e a Palestina consigam conviver pacificamente, dividindo ali aquela fração tão pequenininha, né, do território que vem sendo paulatinamente ocupado pelo Estado judeu desde 1948, quando foi criado. São esses os destaques da edição de hoje, então vamos logo passar aqui para as coisas boas de ontem à noite. Gente, olha, quase que nós não tivemos o Alex hoje aqui conosco, porque ontem o Palmeiras ia perdendo por 2-0. Imagina o desespero lá na casa do Alex, né? Mas de repente tudo mudou. Plot twist, por falar em Odete Roitman. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia a todos. Hoje eu estou ansioso também para a novela, para ver quem matou a nossa querida Odete. E ontem, Panuso, eu quase sofri um infarto do coração, mas está tudo bem, Panuso. Ontem não sofreu? Porque se tivesse infartado, iria chegar ao inferno, sei lá, ao céu, para onde é que você vai, mas sem saber o que aconteceu depois, né? Porque foi realmente um plot twist, uma virada surpreendente, né, Alex? Sim, Panuso, tanto que ontem tem coisas que acontecem. Ontem, antes de começar o jogo, eu tive que fazer uma coisa, aí eu voltei. Assim que eu cheguei lá na casa onde nós estávamos fazendo a confraternização lá com a família da minha namorada e tudo, o Palmeiras já tomou aquele gol do Luciano, aí eu falei, não é possível que isso está acontecendo novamente. Mas, no final das contas, Panuso deu tudo certo e o Palmeiras ontem ganhou de 3-2. Teve uma arbitragem polêmica, muitas pessoas estão falando nós vamos falar mais disso aqui, porque parece que foi mesmo, hein, Alex? Sim. O pessoal estava até querendo escalar esse juiz para jogar no Palmeiras, né? Sim, eu gostaria, porque ele foi muito bem, na minha opinião. Mas foi isso, Panuso. Ontem foi Mandou tudo bem o juiz. Okay. Quem era? Era o Sérgio Moro que estava pitando a partida, não? Não, era o Abate Abel. Ele arbitrou, ele fez também lá no Mundial de Clubes e tudo. Ele é um dos melhores, não sei o que aconteceu ontem, que ele tá meio confuso nas suas decisões finais, Panuso. Tomou metanol, hein? Provavelmente, coitado do bichinho. Agora, tem decisão sobre o juiz, tem bastante, né? Tem aqui até uma matéria no Globo Esporte, né? Olha só, vamos mostrar aqui para o pessoal. Queria saber se é o mesmo, Alex. Eu não entendo nada de futebol, você sabe disso tão bem. Bota na tela para a gente. Sim, deixa eu abrir aqui a minha tela, porque vai ficar mais fácil para vocês. Pegou aí? Perfeito, só um momento, Panuso. Estou tentando achar aqui. Vamos colocar aqui, porque essa informação é muito importante. O Alex está confuso lá. É um monte de quadradinhos na frente dele, sabe? Sim. Né? Conseguiu ou não? Só um momento, conseguiu, eu leio aqui sem ela mesmo. Agora vai ir. Vai? Foi. Isso. Foi, maravilha. Olha aqui, ó. CBF afastará árbitros do Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras. Em nota, a comissão de arbitragem da entidade diz que equipes envolvidas nos dois jogos vão passar por aprimoramento e avaliação interna. Antigamente não era assim que chamava, não. O pessoal fazia um corredor polonês e castigava o juiz, né? Sim. Bom, lembrando então vamos lá, que... deixa eu só ler aqui, ó. Depois da polêmica 27, da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Comissão de Arbitragem da CBF informou que afastará e dará tratamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva, responsáveis pelas decisões do São Paulo, entre São Paulo e Palmeiras. Dupla formada por Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou no duelo entre Red Bull, Bragantino e Grêmio, também está temporariamente afastada pela entidade que organiza o futebol brasileiro. Está dando epidemia de roubo no futebol brasileiro ou nunca passou? Então, Panuso, lembrando que a arbitragem no Brasil é bem ruinzinha, só que o lance entre Red Bull Bragantino e Grêmio, ali eu tenho certeza que foi um roubo, foi um lance no último minuto que ele chutou e a mão estava colada, e nisso o juiz marcou esse pênalti, e eu acho que foi justo essa punição para ele. O Abate Abel também, o Ramon, que foi o que arbitrou o Palmeiras e São Paulo, também eu creio que foi justo, porque teve lances que foi ruim para um lado e para o outro também, Panuso. Esse Abate Abel não é parente do Abel Ferreira, não, né? Não. Não tem nada a ver, não, né? Certo. Então, Panuso, também ontem, só pra gente não esquecer a rodada 27ª, no sábado, o Fluminense ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. O Internacional ganha de 2-0 lá do Botafogo jogando em casa. O Bragantino, como a gente falou, aquele pênalti no último minuto, ganha de 1-0. O Corinthians, surpreendentemente, ganha de 3-0 do Mirassol, que é uma grande surpresa aí do campeonato. E ontem, Panuso, o Palmeiras ganhou de 3-2, graças ao nosso Vitor Roque, Flaco Lopes e Sousa, sem a ajuda da arbitragem, ganhou de 3-2. Mas aí, entre aspas, uma opinião minha, porém, o pênalti, vocês podem falar ou não aqui nos comentários se foi, pra gente verificar.
O Vasco ganhou de 4-3 do Vitória. O Bahia ajudou o Palmeiras. O Panuso ganhou de 1-0 do Flamengo. O Fortaleza ganhou de virada do Juventude. Isso é impressionante, hein? Sim. O Ceará ganhou de 3-0 do Santos, que tá ali na disputa. E, para finalizar, o Cruzeiro empatou 1-1 com o Sport. E nisso, Panúzio, agora tem uma novidade que a gente tem uma tabelinha no Desperta. E nisso, Peraí. Antes de mostrar a novidade, me fala. O Santos tomou de 3-0 do Ceará, Panúzio. E o que aconteceu com o Santos para tomar 3-0 do Ceará? Então, Panuso, lá jogar no Ceará é um jogo bem difícil. E logo no início do jogo, o Ceará fez o gol com o Mugni. E nisso só administrou e conseguiu fazer o segundo e terceiro gol. Então eu creio que é mais a fase do Santos, que a gente pensava que ele ia voltar a disputar lá meio tabela e tudo. Porém, é aquela situação que um resultado péssimo já coloca o time lá na primeira colocação acima, na zona de rebaixamento, Panuso. E o Neymar não jogou não, né? Não, o Neymar volta daqui umas 2 semanas, 3, dependendo da lesão tirar dele. férias de novo. Isso. O Neymar só dá uma passadinha lá, já pega outra contusão e vai embora. Isso mesmo, Panusa. E o Santos só morra abaixo. Isso. Panusa, antes de finalizar, eles não vão passar muito, só mostrar que a gente agora tem uma tabelinha aqui. Se você quer ver onde seu time está, pausa aqui e dá uma olhadinha no vídeo gravado também. E é isso, Panusa. Mas tá pequenininha a letra, precisamos aumentar essa letra aí, porque senão não dá para ler, hein? Eu mesmo Sim. Né? A gente vai ajustar esses... Isso aí. Então, beleza. Quer dizer que o juizão tá aprovado pelo Palmeiras, né? Pelo Palmeiras e pelo Alex Amorim. Agora, você gostaria de ter esse juiz apitando contra o Palmeiras, não? Depende, Panu. Se fosse o contrário, eu estaria estressado também, igual tá os torcedores são paulinos e outros torcedores, porque ali o Alan escorrega e nisso pega o Tapia, e nisso foi uma longe interpretação, mas ali se fosse, na minha opinião, agora dando minha opinião, se fosse o jogador de São Paulo para fazer o gol, o Alan escorrega e pega ele e derruba, é pênalti, mas como era um lance fora da jogada, eu fui igual o árbitro que não quis aplicar o pênalti, mas é aquela interpretação, né, Panuso? Tanto que ele foi suspenso. Isso, né? Tá bom, Alex. Obrigadão, tá? Bom programa para nós. O Alex segue aqui na direção de TV. E só lembrando para você que daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula conosco aqui, né? Não o Luiz Inácio Costa da Silva, o Lula Costa Pinto, que é o nosso grande analista lá de Brasília, abrindo a semana aqui, uma semana muito importante para diversas ações aí do governo no Congresso Nacional, tá bom? E vai ser uma semana também de teste para o governo, né? Dessa nova relação, porque tem aí o projeto do IOF e tem mais um projeto importante na pauta dessa semana, é uma medida provisória, agora não me ocorre, mas ao longo do programa eu me lembro aqui e passo para vocês, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar com a meteorologia? Sim, lógico, tem a MP do IOF, né? Tem o MP, na minha cabeça não vinha. Né? E tem também a questão da anistia, que está pendente lá. Eu, sinceramente, acho que isso não vai dar em nada mais, tá bom? Tá lá Eduardo Bolsonaro estribuchando. A propósito disso, a família Bolsonaro tentando, né, se reaglutinar aí na política. E nós temos aqui no site do ICL hoje uma reportagem da Amanda Miranda contando para a gente que o Carluxo deve renunciar à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Para quê? Para tentar virar senador por Santa Catarina. E aqui fico pensando no gado catarinense, como é que se propõe a isso? Pegar um sujeito que não tem a menor vocação, depois de eleger, né, o último dos Bolsonaro lá, o Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú, agora Santa Catarina periga ter Carlos Bolsonaro representando ela no Senado. É mole. Pessoal de Santa Catarina, o que aconteceu com esse estado? Sabe, um estado tão bem instruído, renda per capita tão alta, né? Descendente de comunidades, de povos tão avançados quanto italianos. Italianos e alemães geraram a condição geopolítica da Segunda Guerra. Tudo bem, já passou faz tempo, né? Então a gente esperava dos catarinenses uma atitude de um pouco mais de brio, não é não, gente? Como é que o sujeito vai votar num candidato a senador, vai eleger um representante do Estado, né, perante a União, sendo que essa pessoa não tem nenhum vínculo com esse Estado. Deve ter ido lá para passear e, pelo que consta, frequentava um clube de tiro lá. Deve ser tudo que o Carluxo conhece de Santa Catarina. Então, vamos ver se o eleitor de Santa Catarina vai estar disposto a dar um mandato de senador para esse sujeito, que está prestes a renunciar ao seu mandato, tá? Bom, gente, vamos começar aqui. Eu quero mostrar para vocês a capa do site do ICL hoje. Olha, a gente começa
com a história do metanol, né? 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol e o Ministério da Saúde diz que há 16 confirmações em todo o país. Eu fui atrás das estatísticas do metanol. Eu estou muito impressionado com essa história toda e depois eu vou contar para vocês. Vocês sabiam que todo ano tem cerca de 20 mortes por metanol no Brasil, contaminação por metanol? Isso se deve a algo que eu não sabia. Fui procurar saber e vou contar para vocês. Que o metanol, não é que o sujeito vai lá e compra o metanol para misturar na bebida. Não. O metanol é um álcool que tem um ponto de ebulição mais baixo do que o do etanol. Portanto, todo processo de destilação de um fermentado, a primeira coisa que sai do outro lado, né, do alambique é metanol. Tá? Por isso, essa fração da destilação, que é de cerca de 5 ou 10% do total destilado, ela tem que ser jogada fora, tem que ser desprezada. E como há muito pouco controle sobre destilarias no Brasil inteiro, que produzem aí cachaça, gin, até uísque, né? Não estou nem falando de produção pirata, tá? Estou falando de produção dentro dos conformes mesmo, que não é para falsificar nada. A produção, essa produção da cabeça, né, da destilação, ela não é desprezada, fazendo com que as pessoas tomem metanol onde deveria haver etanol. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco no programa, tá bom? Gente, olha, segundo destaque aqui, o marqueteiro do PL, Duda Lima, atendeu a um pedido de Malafaia e fez um vídeo pressionando o Supremo e o Congresso. Qual é a importância disso? O Malafaia, aquele bispo, né, bispo nada, pastor, aquele pastor boquirroto, falastrão, né, de voz tonitruante, é o tenor do golpe, está muito enrolado com essa história da coação no curso de processo lá no Supremo Tribunal Federal, hein? Por isso o intertítulo dessa manchete aqui. Para a PF e PGR, Malafaia foi o orientador de ações de coação e obstrução a autoridades promovidas por Jair e principalmente Eduardo Bananinha Bolsonaro. Tá? Aqui nós temos do lado direito da página as outras manchetes. Olha aqui, ó, o Lira, né, grande produtor rural lá no estado dele, em Alagoas, vendeu 4 milhões em gado de elite, lá no Nordeste. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Amanda Miranda, como eu falei, informando que o Carlos Bolsonaro está planejando renunciar à Câmara no Rio de Janeiro, deixa de ser vereador federal e vai ser um desempregado estadual lá em Santa Catarina até a próxima eleição, onde pretende se lançar ao Senado da República. Lá na Argentina, né, a política perniciosa do Milei começa a produzir os frutos podres, porque de uma árvore podre não sai fruto bom, sai só fruto envenenado. E o Milei agora está sendo responsabilizado pela devastação que fez por lá, né? E houve um ato de campanha, ele foi vaiado lá, né? Ele foi xingado pelos manifestantes e aí entrou em cena a polícia prendendo todo mundo, né? Temos uma matéria fofinha para você também que gosta de animais como eu, que olha, explicando por que faz tão bem para a gente ter um pet em casa. Agora um gato, né? Um gato que é um animal arredio na maioria das vezes. É difícil estabelecer um contato, ele não lambe a gente como cachorro, não dá patinha, não faz nada disso, mas ainda assim existe uma interação, né? E eu, por exemplo, gosto de gato, né? Já não gostei, tá? Achava aquele bicho muito sem graça, eu não vou ter gato nunca na minha vida. Quem disse? Minha neta um dia apareceu, no primeiro dia da pandemia, em casa com uma gata, chama Bonita, e a Bonita conquistou meu coração, porque apesar de não dar patinha, de não lamber a gente, não ficar abanando a cauda o tempo todo, ela foi uma grande companheira minha. Havia, assim, uma química entre mim e ela durante as trocas de olhares, né? E a permanência quieta dela ali do lado do computador, quando eu trabalhava em casa. Então foi muito bom. Desde então eu sou fã de gatos. E eles fazem bem para o cérebro da gente, tá? É o que você vai descobrir nessa matéria aqui do ICL. Depois você que gosta de gato e você que não gosta, leia também, porque talvez você entenda por que tanta gente ama ter gatos em casa, tá bom? Último destaque no site do ICL, não tem nada a ver com essa fofurinha dos pets. PM réu pelo 8 de janeiro, passa em exame da OAB, coloca a instituição em situação inédita. É o PM lá de Brasília, tá? Então nós vamos ver tudo isso ao longo do programa de hoje. E eu lembro que daqui a pouquinho vamos ter o Lula. Vamos começar falar sobre a questão do etanol, tá? Temos aqui então na capa do site, esse que é o assunto que está preocupando o país inteiro, né? Ontem no Fantástico da Rede Globo a gente viu uma das moças vítimas dessas bebidas aí,
mal feitas ou contaminadas, falando sobre os efeitos que o metanol gerou sobre ela, né? Mas, enfim, são dramas que o Brasil está acompanhando com muita perplexidade. Por quê? Os casos que começaram em São Paulo começam a pipocar aqui e ali. E isso traz para a gente uma indagação, sabe? O que está acontecendo? Será que existia uma central nacional de bebidas contaminadas? Porque nos primeiros dias as falas eram, né, gravíssimas. Falas, não, isso é coisa do PCC. Metanol é coisa do PCC. Por quê? Porque o PCC é suspeito de importar navios de metanol para falsificar gasolina. Ocorre que não é essa a maneira mais plausível, mais verossímil, né, mais próxima da realidade de ter bebidas contaminadas pelo metanol. Vou ler aqui para vocês a notícia aqui no nosso site, da Daniela Almeida, da Agência Brasil, no site do ICL. Ela está nos explicando o seguinte: olha, o Brasil tem 209 casos de investigação de intoxicação por metanol, por ingestão de bebida alcoólica, segundo informações do Ministério da Saúde divulgadas ao longo deste domingo. Em todo o país são 16 casos confirmados, 14 em São Paulo, 2 no Paraná. As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância de Saúde Nacional. O estado de São Paulo responde pela maioria das notificações. São 14 casos confirmados e 178 que estão em investigação. Ao todo, 13 estados têm casos notificados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e de Espírito Santo tiveram casos registrados, mas eles já foram descartados, tá? Felizmente. Já o Ceará notificou o primeiro caso suspeito e até o momento o país tem 15 registros de óbitos, com 2 mortes confirmadas até o momento, as 2 no estado de São Paulo. As demais mortes teriam acontecido, olha, 7 aqui no estado de São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba, 1 no Ceará. Informações consideram registros enviados pelos estados até às 16 horas desse domingo, estão sujeitas a atualizações locais. E o Ministério da Saúde importou antídotos que devem chegar ao Brasil, vindos lá do Japão, até a próxima quinta-feira. Por isso a matéria nos conta aqui que o Ministério da Saúde informou também que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, né, que é o álcool puríssimo, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol aos estados que formalizaram o pedido de reforço de estoque. Nessa primeira remessa foram enviadas 580 ampolas a 5 estados, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o DF, 60 para o Mato Grosso do Sul. As unidades distribuídas fazem parte das 4.300 ampolas entregues aos estoques do Sistema Único de Saúde pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a intoxicação por metanol, tá? Você já sabe quais são os sintomas, né? Os sintomas são visão turva, perda de visão, pode levar até a cegueira permanente, mal-estar generalizado, ideias confusas, enfim, parece uma ressaca gigantesca, né? A fala de ontem, mostrada pelo Fantástico, é de uma pessoa que fala, uma mulher que fala, parece que eu bebi toda a bebida do mundo, né? Quando basta uma pequena quantidade de metanol para começar a produzir os efeitos que ele produz no organismo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que é produzido como é que é produzida a bebida destilada? Não importa se em grandes ou pequenas empresas, se em grande escala ou pequena escala, o processo é o mesmo. Pega-se um mosto de algo fermentado, que no Brasil, por exemplo, a maior parte é fermentado da cana, né, da garapa, e esse fermentado contém de 7 a 8% de álcool neles, né? E o que faz para separar o álcool do suco da cana? Esquenta-se aquela mistura, né? A partir de 78 graus, ele começa a evaporar o etanol. Por quê? Assim como a água ferve a 100 graus, o etanol ferve a 78 graus. Só que antes dele, aos 70 e poucos graus, quantos? Deixa eu ver, até botei isso aqui direitinho para não falar bobagem para vocês. Olha só, quando a temperatura do mosto, né, da mistura que está ali no alambique, chega a 64 graus, 64,7 graus para ser mais exato, ao nível do mar, quem começa a evaporar, o ponto de ebulição, é o metanol, sabia? Então, a mistura da qual sairá o destilado, ela vem sendo aquecida gradualmente, a temperatura vai aumentando, a primeira coisa que evapora é o metanol. Se deixar o metanol percorrer o alambique e depois
voltar ao estado líquido, ao final, você terá uma bebida contaminada. Por isso é obrigatório, todo fabricante de cachaça sabe disso. Você pega o mosto, destila, a primeira destilação, que é de algo entre 5% e 10% do total destilado, tem que ser jogada fora. Por quê? Porque a presença do metanol ali é muito alta e pode levar a problemas no Brasil, né? Depois, então eu estou falando, a temperatura vai subindo aos 64,7 graus, quase 65, né? É evaporado o metanol, tá? É o primeiro que sai dessa mistura é o metanol. Depois, na medida em que a temperatura se eleva até 78,4 graus, aí começa a sair o etanol, que é o álcool que a gente bebe, que o organismo humano tolera mais do que o metanol, né? Por isso eu falei, olha, entre 5% e 10% do que é destilado, na primeira destilação tem que ser jogado fora. E assim também com a calda, né? Que é quando o mosto está acima da temperatura de ebulição do etanol. Então, tudo que está acima de 80 graus Celsius, na medida tem que ser, na destilação, tem que ser jogado fora. Porque aí são metais pesados. Lá na calda são metais pesados. Na cabeça é que é o metanol. E aí nós temos um país que tem milhares e milhares de destilarias aí de fundo de quintal, produzindo cachaça artesanal. A cachaça artesanal é muito decantada e nós temos também indústrias de médio porte, de pequeno porte, produzindo milhares e milhares de litros de bebida de má qualidade, porque não existe um controle efetivo no Brasil. Talvez o Brasil esteja descobrindo com essa crise da contaminação por metanol, que convive há muito tempo com um problema que gerava casos esparsos e que não eram, né, somados perante a opinião pública para dar a dimensão da gravidade de algo que sempre existiu, que não se sabe se agora é mais intenso do que antes. Você sabia que todo ano morrem 20 pessoas no Brasil por contaminação por metanol? Pois é. Todo ano, aí a gente nem desconfiava disso, né? A gente nem sabia que o mesmo processo de destilação que produz o etanol, que produz a cachaça, que produz o gin, que produz o uísque, até o uísque é produzido dessa forma. Tudo isso produz antes o metanol que tem que ser jogado fora, né? Então, talvez não haja uma crise aguda, apenas a manifestação aguda de algo que já acontece cronicamente há muito tempo no Brasil. E se há algo a se extrair disso, é que é necessário enquadrar essas pequenas destilarias para que elas não coloquem em risco a segurança e a vida das pessoas, tá? E fica aqui um alerta. Muito cuidado a você que acha que toda cachaça, porque é amarelinha, que foi feita no alambique de cobre, é boa, tá? Primeiro vamos considerar que não existe álcool bom, tá? Não existe limite seguro para ingestão de álcool. No Brasil, 13% dos leitos hospitalares da psiquiatria do SUS são destinados a alcoólatras. Quase 40% da população tem ou tiveram problema com alcoolismo. Então, o álcool, a ingestão de álcool é grave sob qualquer circunstância. Morre gente aos milhares, todo santo ano, por conta da injeção do etanol, tá? E agora morrem algumas pessoas por causa da intoxicação por metanol. Então, olho vivo, se você não sabe a procedência da bebida que você está bebendo, se ela não é certificada, se ela não passa por testes por testes químicos para detecção do metanol, amigo, não beba, porque você pode morrer, é o que acontece, tá? Se beber uma bebida bem destilada, vai morrer lentamente. Mas se beber uma bebida mal destilada, vai morrer rapidamente, tá? Em questão de algumas horas, como que é o que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, tá? Bom, vamos seguir aqui com o noticiário, já falamos bastante do metanol, e só mais uma noticiazinha aqui, antes de chamar o Lula, porque o Lula já vai estar com a gente daqui a 2 minutinhos. Fabricantes temem a proibição à venda de bebidas por crise do metanol. O Ministério da Justiça fará uma reunião na terça com a indústria de bebidas alcoólicas. Com esperada confirmação de novos casos, o setor pretende esperar pânico generalizado. E o que é que nos diz a matéria aqui? O Ministério da Justiça fará uma reunião na terça-feira com a indústria de bebidas alcoólicas e associações de combate à falsificação para tratar do crime ou da crise do metanol. Uma das preocupações do setor é com a decisão de prefeituras de proibir indiscriminadamente a venda de bebidas. Com a esperada confirmação de novos casos, fabricantes querem o apoio do governo federal para evitar pânico generalizado. Ainda não há dados do Ministério, por exemplo, sobre impacto nas vendas, sobretudo de destilados. Agora, fala sério, isso é hora de começar a pensar em preocupação com queda no consumo de álcool no Brasil? É como se a indústria do tabaco, de repente, se visse às voltas com casos agudos, né, de problemas de saúde, e de repente alguém começasse a lamentar a contenção na venda dos cigarros, né?
Bom, mas vamos lá, vamos passar para frente, já sabemos tudo, está todo mundo preocupado com o metanol no Brasil, todo mundo se acautelando, você deve, não espere a prefeitura da sua cidade proibir a venda de bebidas de má qualidade ou de qualquer tipo de bebida. Tome você mesmo as suas cautelas, porque quem vai defender você desse tipo de evento é apenas e unicamente você mesmo, tá bom? Pessoal, vamos lá. Temos agora conosco o Lula Costa Pinto. Eu vou chamar o Lula já. Cadê ele, Alex? Cadê o nosso querido Lula? Bom dia, Lula. Tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio. Bom Lula, dia, estou falando aqui audiência. esse negócio do metanol. O negócio é sério, mas talvez a gente esteja vivendo aí a revelação de algo crônico, não de algo agudo, né? Super importante essa reflexão nesse momento para saber como é que o Brasil trata, né, da quantidade de destilarias ou clandestinas ou caseiras mesmo que não sabem nem minimamente como é que faz para não prover uma bebida venenosa para a população, né? Ô, Fábio, radicalmente, eu diria, importante, até porque é um momento de, mais uma vez, a gente tentar fazer com que haja uma regulação nesse mercado, uma regulação na fabricação, a presença do Estado fiscalizador nesses processos. Porque todas as vezes que acontece isso, né, a indústria dá um jeito de se estruturar e se dizer vítima do processo regulatório que o Estado tem que exercer sobre qualquer atividade produtiva. E, novamente, está acontecendo isso, não só na fabricação, Fábio, mas na estrutura do que se chama de logística reversa das embalagens, porque a gente está vendo que parte dessa falsificação, do uso de matéria-prima de má qualidade, de matéria-prima não fiscalizada, se dá porque não há uma fiscalização na logística reversa, ou seja, no descarte de embalagem de vidros, né? De garrafas de vidro, de uísque, de vodka, as vodkas mais comuns, as vodkas mais baratas, o gin mais barato, usado a rodo na maioria dos bares de pequeno porte, das casas de comercialização de bebida de pequeno porte, que deveria ter, coordenado pela própria indústria, uma logística de coleta daquelas embalagens vazias para que elas não entrassem nesse ciclo produtivo da falsificação. Então, essa é uma questão. E a outra é o papel que a Anvisa tem que ter. A Anvisa, um órgão de Estado fundamental para a saúde pública. A Anvisa é quem deve fiscalizar. A Anvisa não é só para medicamento, é também para alimentos e também para bebidas. A Anvisa tem que ter uma estrutura fiscalizatória, né, dessas indústrias de ponta, mesmo as pequenas, para garantir a qualidade do produto que chega na mesa do consumidor. Então, não nos assustemos, porque daqui a pouco vão linkar esse processo de necessidade fiscalizatória à reforma tributária. Vão querer tirar o setor de bebidas, de bebidas destiladas, do aumento necessário de imposto que virá com a reforma tributária. Muito bom, Lula. Gente, agora vamos passar para a política. Esse fim de semana teve um quiprocó aí quiprocó é uma expressão tão antiga, né? O pessoal nem sabe mais o que significa. É do meu tempo e do Lula. Mas vamos lá, teve uma confusão na direita, pegou fogo lá no parquinho, e aí o Ciro Nogueira, começou com a entrevista do Ciro Nogueira ao Globo. Vou mostrar para vocês aqui um trecho da entrevista, Lula, que enfureceu o governador Ronaldo Caiado, lá de Goiás, que é pretenso candidato. Estou falando pretenso que é dele mesmo, né? O que disse o Ciro Nogueira ao Globo lá? Diz o seguinte, ó, União Brasil tem o governador Ronaldo Caiado como pré-candidato. Como ficará esse pleito dentro da federação? Porque o assunto era a federação do União Brasil com o PP, né? Aí o Ciro Nogueira responde da seguinte maneira: se Caiado se tornar um candidato viável, teria todo o meu apoio. Agora, não vejo viabilidade nenhuma para nenhum candidato no país sem o apoio do Bolsonaro e do Lula. Fatalmente, qualquer um com o apoio desses dois estará no segundo turno. Não vejo possibilidade de terceira via no país. Ou seja, praticamente fritou o
a pretensão do Caiado, né? O Caiado, que não é um homem de meias palavras, todo mundo sabe, foi para o Twitter e esculhambou o Ciro Nogueira. Com isso aqui que eu vou ler para vocês e o Lula vai comentar daqui a pouco para nós. Isso aqui é outra comunicação do Caiado, depois a gente trata. O que disse o Caiado aí? Olha, sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira. A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa. Algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou esposa Michele. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. 2. Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como prefeito, como preferido, aliás, e o governador Ratinho como reserva. 3. Do ponto... desculpa, aqui a letra está pequenininha, eu estou me atrapalhando aqui. Ó. De pronto, Ciro já veta pelo menos 3 pré-candidaturas. As de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura, devo dizer que não dependo do aval de Ciro Nogueira. 4. Quanto à decisão do presidente Bolsonaro, a respeitarei qualquer que seja ela. Vale observar que todos nós fomos vetados por Ciro e apoiamos Bolsonaro desde a sua primeira eleição, diferentemente do senador, que teve uma posição ácida em relação ao ex-presidente. 5. Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que para ter voz nacional é preciso ter respeito em seu estado. Lembro ao Ciro que tem 88% de aprovação em Goiás nos últimos 3 anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem força sequer para se reeleger senador no seu estado, o querido Piauí. Por fim, sugeri aqui, tem uma patada, hein, Lula? Olha, aqui sugiro ao já quase ex-senador que tenha mais moderação e mais respeito com os demais nomes que democraticamente colocam suas pré-candidaturas à avaliação popular. Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha, e certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros. Aliás, nessa mesma entrevista, né, Lula, o repórter pergunta o que tanto o Ciro anda conversando com o Zeca Dirceu e com o Zé Dirceu, e ele diz que são amigos, que ele adora todo mundo, ele só está num período mesmo de oposição ao Lula. É difícil entender os movimentos desse personagem, realmente aqui não podemos deixar de dar razão ao Caiado, né, Lula? Exatamente. O que é que a gente está assistindo, Fábio? A gente está assistindo isso aí aos antepastos do banquete antropofágico dos anões, né? Então a gente está no momento das entradas do banquete antropofágico dos anões, como previu o João Santana lá em 2013, que aconteceria com a direita em 2014, na eleição de 2014, quando ele disse que a oposição a Dilma Rousseff, eles se comeriam, né, entre eles e chegariam divididos na eleição de 2014. É o que a gente está assistindo nesse momento. E o Ronaldo Caiado tem um objetivo também local, goiano, né, para promover esse ataque ao Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressista, do PP, né? É porque lá em Goiás, o partido que pode decidir, né, se a eleição vai ser mais difícil ou mais fácil na sucessão do próprio Caiado, e ele quer ver na cadeira dele o vice-governador, né, o Daniel Vilela, que é do MDB, é o partido do Ciro Nogueira, que pode se aliar ao Marconi Perillo e criar um bloco de centro-direita, né, que pode ameaçar o poder local de Caiado. Agora, o Caiado, de fato, ele tem essa diferença com Ciro Nogueira, né, desde os tempos em que ambos eram deputados, porque naquele momento o Ciro Nogueira era sim um aliado do Partido dos Trabalhadores, do PT, na Câmara dos Deputados, e numa aliança absolutamente
pragmática para colocar em questão a liderança do Ronaldo Caiado, que naquela época era líder do Democratas, que é um dos braços fundadores desse União Brasil de hoje, né? Então, essa rivalidade entre eles vem lá de trás. Agora, a extrema-direita, se tivesse juízo e qualidade política de observação do cenário, ela não estaria destruindo, talvez, o seu candidato mais original, o seu candidato mais raiz, que é o próprio Caiado, né? O Caiado, ele comete um suicídio político, né? No momento em que ele olha para o cenário e acha que só terá viabilidade se tiver o apoio do Bolsonaro. Isso é mentira, porque o Caiado é feito de um produto diferente do Jair Bolsonaro. O Caiado é um quadro da política, né? O Caiado ganhou e perdeu eleições dentro da regra. O Caiado exerceu o mandato de governador dentro da regra. O Caiado, inclusive, desafiou o Bolsonaro na época da pandemia, né, quando começou aquela escalada de loucuras do Bolsonaro contra o vírus, né, recusando-se a acreditar que o vírus existia e que ele matava, né? E o Bolsonaro tem problemas com o Ronaldo Caiado justamente porque sabe que o Caiado não acredita nas maluquices dele porque o conhece muito bem. Então, a gente está assistindo a própria extrema-direita tornar inviável aquele que seria o seu quadro mais político e aquele que, certamente, uma vez eleito, não, se isso acontecesse, porque eu não acho que isso vai acontecer, assim como o João Santana fez a previsão em 2013, né, do banquete antropofágico de anões, e ele dizia: a presidente Dilma será reeleita, e foi, né? Eu vejo hoje, no cenário atual, na fotografia atual da sociedade brasileira, uma chance quase inabalável da reeleição do presidente Lula e talvez pela primeira vez a reeleição do presidente Lula num primeiro turno, né? Se o cenário for esse de antropofagia do lado de lá e de uma afirmação dos diferenciais competitivos de qualidade de estadista do presidente Lula para resolver crises internas e externas, Fábio. Muito bom. Lula, ainda sobre isso, tem mais aqui um comunicado do Caiado, porque o Caiado está pé da vida com o Sabino, né? Enfim, com sai, não sai, fico mais um pouquinho, mais uns dias, quero entregar a COP30. E aí mandou ontem uma tuitada também, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu queria que o Lula falasse rapidamente disso para nós. Olha aqui, olha, está aqui na tela para você. Após tratativas com o presidente Antônio de Rueda, deve ser, volta aqui para mim, Alex, deve ser duro o cara falar de altas tratativas com Antônio Rueda, né? E Lula. Como é que um personagem tão pequeno pode ter altas tratativas com alguém? Mas vamos lá. Aliás, vocês sabem, gente, de onde surge Antônio Rueda? Vocês já pesquisaram a vida dele para saber? Porque não é político, nunca teve mandato nem nada. Aparece do nada, vira presidente de partido, numa história muito controversa, né? Mas vamos voltar aqui para o Caiado. Após tratativas com o presidente Antônio de Rueda, comunico que está decidida a realização na próxima quarta-feira, dia 8, de uma reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária. Na ocasião, também decidiremos a dissolução do Diretório do Pará, com a consequente reestruturação do partido dos municípios daquele estado, a fim de que a União Brasil seja comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do país. Tirando o exagero retórico aqui, isso aqui só revela para a gente, né, que realmente o clima está ruim, porque na síntese dos movimentos de Caiado, é Caiado contra a União Brasil, que é o partido dele, que uma parte é governista, e Caiado contra Ciro Nogueira, que um dia foi petista e agora goza da desconfiança dele por estar articulando a candidatura dentro do ambiente do bolsonarismo, né, Lula?
Não, e Caiado contra Ciro Nogueira, que é sócio do Rueda. Do Rueda nas aventuras aéreas, né, dos dois como presidentes do partido, pagando voos de jatinho, jatinho de origem suspeita, como nós estamos acompanhando na série de reportagens do ICL, jatinhos de origem suspeita que são pagos com o fundo partidário, né, das legendas presididas pelo Rueda e pelo Ciro Nogueira. É uma maluquice. Exatamente. Agora, aí tem a maluquice. Né? Desculpa, claro. Lu, preciso lembrar que envolvimento denunciado com crime organizado, com PCC, não é pouca coisa. Não estamos falando só de União Brasil e PP. Estamos falando de PCC, que é uma sigla que parece que está se tornando uma agremiação protopolítica, se é que a gente pode dizer isso, Lula? Isso, né? É protopolítica, é isso. Agora, Fábio, e aí vem a metáfora do banquete antropofágico, porque aí é extremista de direita comendo extremista de direita. Por quê? O Caiado está buscando uma chancela partidária do Rueda para expulsar o Celso Sabino, que já disse que vai ficar na sigla até ser expulso, né? E é candidato com muita chance ao Senado lá pelo Pará, com apoio do Hélder Barbalho, esse é o objetivo dele. E quando a gente sabe que o Caiado e o Rueda se detestam, se odeiam, o Caiado pediu o fundo partidário do União Brasil Nacional para fazer a pré-campanha dele, a presidente da República, e o Rueda disse na lata, não dou, use o fundo do partido do Diretório Goiano, onde você manda. E o Caiado, o Diretório Goiano, tem um teto, tem um limite para isso. O Rueda não foi ao lançamento formal da candidatura presidencial do Ronaldo Caiado, que foi lá em Salvador, organizado pelo ACM Neto, que também é um adversário interno do Rueda, e o motivo dessa briga entre ACM Neto e Rueda é novamente grana, é novamente fundo partidário, né? E o próprio Caiado vai ter que entrar num processo de briga interna com Rueda e já está se articulando, tá? O Ronaldo Caiado já abriu negociações com o Paulinho da Força, o Paulinho da Farsa, né? O relator dessa PEC, que também será natimorta, assim como foi a PEC da bandidagem, né? A PEC da dosimetria. O Ronaldo Caiado abriu negociações com o Paulinho da Força, que é o dono do partido chamado Solidariedade, para migrar para o Solidariedade, caso termine expulso ele mesmo do União Brasil por causa dessa briga com Antônio Rueda. E o Rueda abre mais um capítulo, está lá no site do ICL, a reportagem, Fábio. O Rueda, ele contratou o contador do seu próprio escritório de advocacia, né, que é o Rueda e Rueda, que é ele e a irmã que é a tesoureira do União Brasil, tá? E aí eles contrataram o contador do escritório de advocacia, pago com o fundo partidário e com o fundo da fundação partidária, para que ele fizesse a contabilidade do União Brasil. Então, é tudo entre eles, né? É o fundo partidário sendo usado, mais uma vez, para financiar uma indústria familiar, né, que é a indústria da política, da maneira como eles veem. E essa indústria da política associada, tangenciando sempre o crime organizado, que é o PCC, né, que assim, está dentro, né, dessa atmosfera da extrema-direita sempre. Muito bom, Lula. Olha, boa semana para nós. A gente se encontra com o Lula aqui na sexta-feira para fechar a semana. O Lula abre a semana e fecha a semana. Ou, excepcionalmente, havendo algum fato extraordinário, nós temos aí IOF, né, a medida provisória, nós temos anistia, tem um monte de coisa para acontecer essa semana. Então pode ser que a gente tenha mais Lula aqui para vocês, tá bom, gente? Lula, Pablo, valeu. sempre às ordens. Um Obrigado, abração para você, meu amigo. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.
Tchau, gente, não. Tchau, Lula. Tchau, gente, não. Você espera aí um pouquinho mais, porque não acabou, ainda não está longe. Olha só, vou dar uma noticinha aqui para vocês. O Diogo Schelp, que é analista do Jornal Estado de São Paulo, nos traz aqui a informação de que o Lula vai encampar uma pauta que foi aquilo que provocou, né, o início do declínio do governo Dilma, que foi a pauta da tarifa zero. Vocês se lembram que tudo começou com aquele movimento dos 20 centavos na tarifa, né? Os estudantes foram para a rua, o Alckmin era governador de São Paulo, botou a polícia dele na rua e meteu o sarrafo na estudantada. Aí eles trouxeram na semana seguinte os pais e toda a indignação, e isso acabou degenerando naquele movimento de onde nasceu essa nova direita brasileira, tá? E onde a extrema-direita se viu pela primeira vez empoderada a ponto de se institucionalizar, né? E de sair das catacumbas onde tinha sido metida pela ditadura militar brasileira. Bom, mas vamos lá. Qual é a história aqui? Olha, nos conta aqui o Diogo, e eu já vou passar aqui para o segundo parágrafo para não tomar o seu tempo, o seguinte: 12 anos depois, né, das manifestações contra a Dilma, o presidente Lula quer incluir a pauta da tarifa zero universal no transporte público em seu pacote de bondades eleitorais. Há um ano do primeiro turno presidencial, o petista aproveita a perda de rumo da oposição, empacada na agenda da anistia ou da redução de penas para golpistas, para levantar a bandeira de projetos com apelo popular. Após obter a aprovação na Câmara da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, o governo agora quer avançar com a proposta de reduzir a jornada de trabalho e estuda a implantação do transporte público gratuito em todo o país. Segundo artigo de Marcel Mitterhoff, que é economista do BNDES, publicado na revista Conjuntura Econômica, 127 cidades brasileiras já oferecem gratuidade total em ônibus, dados de maio deste ano. O número sobe para 138 quando se incluem outros modelos de gratuidade, como, por exemplo, os que há em Teresina, no Piauí. Aliás, em Teresina nem tem um sistema estruturado de transporte de ônibus, né? Foi um negócio tão mal feito. Eu conheço bastante bem a história daquele projeto, né, gastou bilhões de reais e a população ficou a pé. Tanto que é uma das maiores concentrações do uso de motocicleta e, consequentemente, também de letalidade no trânsito provocado pela falta de habilitação e pelo risco dessas motos de pequena cilindragem, né? Mas vamos lá. Piauí e Teresina tem tarifa gratuita, Juiz de Fora pode se tornar a terceira cidade mais populosa do mundo com tarifa zero nos transportes, caso os vereadores aprovem um projeto enviado pela Prefeitura atrás de Juiz de Fora, na frente de Juiz de Fora, só tem 2 cidades no mundo, Belgrado, na Sélvia, e Libreville, no Gabão. São Paulo entra na lista, pois tem ônibus gratuitos apenas aos domingos, né? Então, enquanto o governo avança com pautas de grande apelo popular, a oposição fica aí perdida no rame-rame da anistia, que não vai para lado nenhum e nem volta de lado nenhum. Vamos lá, que o tempo está acabando. Vou ler aqui para vocês agora uma outra matéria que está aqui no site do ICL, do nosso ICL. Marqueteiro do PL, atendeu a Malafaia e fez um vídeo pressionando o Supremo e Congresso, o que fez com que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República entendessem que Malafaia é orientador das ações de coação e obstrução a autoridades promovidas por Jair Bolsonaro e por Eduardo Bolsonaro. Será que está na hora desse pastor, né, aquele que o Boechat mandou procurar não sei o quê, começar a pagar pela sua incontinência verbal e pela radicalidade das suas posições extremadas, posições notadamente fascistas, né, em benefício, em apoio ao Bolsonaro? Só para lembrar aí para vocês, a gente estava falando do Ciro Nogueira aqui, que foi petista no passado. Foi petista não, ele apoiou governos do Lula, disse que se dava bem com Lula, mas o Malafaia é a mesma coisa, tá? Malafaia um dia já apoiou governos do PT, depois debandou para a direita aqui, porque era onde ele via mais vantagem econômica, né? Ou seria vantagem eclesiástica, sei lá, vantagem religiosa. Mas a matéria é do Guilherme Seto, da Folha Press, ele está nos dizendo o seguinte: o publicitário Duda Lima, marqueteiro do PL que esteve à frente da campanha presidencial do Bolsonaro em 2022, produziu em julho um vídeo a pedido do pastor Silas Malafaia, com a mensagem de que o ex-presidente e seus apoiadores são alvos de perseguição injusta e que as tarifas impostas ao Brasil pelo presidente norte-americano Donald Trump só baixarão caso houvesse, na época, né? Só baixariam caso houvesse anistia aos bolsonaristas. Para a Polícia Federal e a PGR, Malafaia foi o orientador das ações de coação e obstrução a autoridades promovidas por Jair e pelo deputado Eduardo Bolsonaro,
com o objetivo de pressionar ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares a aprovarem medidas de interesse do grupo bolsonarista como a anistia do ex-presidente. Duda Lima não é investigado pela Polícia Federal. O pedido do marqueteiro foi mencionado por Malafaia em conversas com Bolsonaro, que constam do relatório final de investigação da Polícia Federal, apresentado em agosto, que aponta indícios de que Bolsonaro e o filho tentaram obstruir o julgamento da trama golpista. Portanto, nada afeto ao Duda Lima, mas isso acaba criando mais indícios de que o Malafaia realmente teve uma atuação complicada, né, nesse episódio aí, e vai ter que pagar pelas consequências. Gente, vocês sabem que quinta-feira aqui no ICL nós vamos lançar o documentário que o Eduardo Moreira e a Juliana Baroni fizeram lá na Argentina, tentando decodificar o que acontece naquele país, né? Que a direita mundial, que a extrema-direita global cita como um exemplo do que deve ser feito no mundo, mas lá internamente, aquilo que os argentinos falam, olha, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? E o Milei está começando a comer esse pão bolorento que criou a partir das maluquices que implantou lá como presidente da Argentina. Daí nós temos hoje essa manchete aqui no site do ICL, Milei recebido com xingamentos em ato de campanha e a polícia prende opositores. Distúrbios ocorreram quando o presidente participava de atividade em apoio a candidatos do partido dele. Matéria da agência France Press no nosso site. Vamos lá, olha, 2 pessoas foram detidas neste sábado na cidade argentina de Santa Fé em incidentes ocorridos durante uma visita do presidente Milei, informaram fontes policiais à AFP. Os distúrbios ocorreram quando o presidente participava de atividades em apoio a candidatos locais do seu partido, o La Liberdad Avança, o LLA, na reta final da campanha para as eleições nacionais de meio de mandato, que vão acontecer este mês, no dia 26. Milei busca reunir apoio em um parlamento onde a força política é minoritária, mas sua campanha enfrenta turbulências em várias frentes. Karina Milei, que é irmã do presidente, secretária-geral da presidência, é suspeita de envolvimento em um caso de corrupção, enquanto o principal candidato a deputado do partido do presidente é acusado de ligação com o narcotráfico. Sabe, antigamente tinha, por falar em crise de metanol, um dito popular aqui no Brasil, né? Um provérbio mesmo, que falava, decorria de uma campanha de publicidade de uma vodka, a vodka Orloff, falava assim, ó, eu sou você amanhã. Isso era aplicado ao que acontecia entre Brasil e Argentina, porque sempre que acontecia de um lado, acabava acontecendo com o outro também. E aqui, em relação à corrupção e imbricação com o narcotráfico, parece que nós estamos vivendo aqui uma reedição da mesma novela, como o final de Vale Tudo, né? Que deve chegar ao seu ápice aqui hoje à noite, né? Mas é a mesma coisa. Então, a irmã do presidente, que é secretária do governo, envolvida com corrupção, com crime organizado, o próprio Milei, diz a reportagem, investigado por aquele golpe das criptomoedas, você se lembra? Quando ele atuou como garoto propaganda de espertalhões lá nos Estados Unidos, que faziam parte da sua própria assessoria, ele avalizando uma criptomoeda que, na verdade, só serviu para enriquecer quem as lançou, né, no movimento especulativo de poucas horas. Então é isso, se você quiser entender os mecanismos que fazem com que haja esse efeito de paralaxe, quer dizer, um efeito do ângulo de visão, né, de certas pessoas sobre o governo Milei, o melhor que você tem a fazer mesmo é reservar o seu ingresso aqui, olha, no despertaicl.com.br para assistir ao documentário que a gente vai lançar aqui na quinta-feira, às 8 horas da noite, e que vai ser seguido de um debate sobre a situação da Argentina. Tá? O título do depoimento é uma alusão ao primeiro depoimento internacional, ao primeiro documentário internacional que o Edu Moreira fez lá em Cuba, né? Que nasce de um chavão da internet, fala assim, por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba, fulano. E o Eduardo Moreira fez o Vai para Cuba, Eduardo, e agora fez o Vai para Argentina, carajo, que é a expressão usada lá pelo Milei toda vez que quer falar alguma bobagem. Então não perca, tá? Já está aqui, os ingressos já estão sendo distribuídos, é para todo mundo, não precisa fazer parte, não precisa contribuir com isso, nada. Só ir lá, pegar o seu ingresso, deixa só o e-mail e você assiste de graça conosco ao lançamento mundial de Vai para a Argentina, carajo, quinta-feira desta semana, 8 horas da noite, tá bom? E eu me despeço de você aqui, desejando uma ótima semana,
né? Que você tenha aí dias maravilhosos, se prepare para as mudanças do tempo que vão acontecer a partir de amanhã. E a gente se encontra às 7 da manhã de amanhã para comentar mais sobre o que aconteceu com o nosso planetinha redondo. Tchau, obrigado pela sua audiência. Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabián Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20 horas, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente.